Senhor Jesus Cristo. Muito feliz, falo isso toda sexta-feira, e enquanto eu estiver aqui eu vou falar, que é muito gratificante estar com vocês aqui em oração. Estar buscando ao Senhor, que nós temos um Deus fantástico, um Deus maravilhoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera coisas grandes. E quem quer viver a maravilha de Deus em sua vida? Diga amém. Amém. Deus está disposto a fazer isso, como está vendo na palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Queria que meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de Josué 3, versículo 5. Fazendo uma reflexão nessa noite, a pessoa estava escalada, infelizmente não pôde vir, mas em nome de Jesus já podem outra oportunidade. Você está aqui, louvando ao Senhor. Josué 3, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha estar nos preenchendo com o poder revestido do céu por meio do Espírito Santo, Deus, para que venhamos entender e compreender o que Deus quer fazer em nossos corações. Josué 3, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A Bíblia está repleta de personagens fantásticos, homens, mulheres usados por Deus. O maior de todos que nós temos é Jesus Cristo. Vivemos, servimos e estaremos na glória do nosso Senhor. Mas Josué, desde quando eu conheci a Jesus Cristo, eu conheci a palavra de Deus em 2005 no presídio, Josué foi um personagem que falou muito grandemente ao meu coração. Josué, ele estava ali na batalha. Eu vou estar falando numa ordem cronológica, não está na ordem cronológica, mas vou estar citando algumas coisas para meus queridos irmãos, ao qual chamou a minha atenção sobre quão diferente é Josué. Josué se encontrava ali na batalha com os amalequitas, lutando, guerreando em favor do povo de Deus, enquanto Arão ali segurando a mão de Moisés para que prevalecesse, ele continuava lutando e prevalecendo. Quando a mão de Moisés pesava, que Arão não conseguia, o povo perdia, mas Josué continuava lutando. Josué também estava ali, representando, e também temos que falar quem é primeiramente Josué, né? Josué, ele era da tribo de Efraim, e seu pai era Naum. E Josué, sendo da tribo de Efraim, ele foi responsável ali por representar a sua tribo quando foi visitar a terra prometida. Ele fez parte ali daquele povo, daqueles 12 homens que chegaram ali naquela nação, naquele local, que viram que realmente aquela terra manava leite e mel. Enquanto outros vieram com relatório negativo, ele veio com a verdade. Realmente a terra mana leite e mel, realmente existe gigante, mas Deus é conosco. E como já foi citado por mim em algumas situações, somente o nome de Josué e Caleb é lembrado. Ele também é falado na batalha de Jericó, na batalha de Gibeon. E muito importante, quando Josué orou e o sol parou. Eu queria fazer essas citações porque uma das coisas que cativou meu coração, meus amados irmãos, para criar assim, meu querido pastor, tendo Josué como uma grande referência na minha vida espiritual, foi em saber o que ele fez com o povo de Deus. Como sabemos, Moisés era o responsável por levar o povo de Deus à terra prometida. Deus havia incumbido ele naquela missão, havia colocado ele para fazer aquela tarefa, levar o povo até a nova Canaã. E Moisés e Josué estavam do lado dele. Enquanto o povo adorava, quando Moisés foi lá falar com Deus, escrevendo ali, pegar os 10 mandamentos, com o Senhor escrever, quem estava subindo com ele ali? Josué. E o povo adorava, bezerros. E Josué pega, sempre estando do lado de uma pessoa ao qual Deus teria designado para fazer algo maravilhoso ali. E a Bíblia fala que Moisés não teve essa oportunidade de adentrar, simplesmente viu a terra. E penso eu, irmão, Josué esteve ali com Moisés, Josué acompanhou toda aquela luta, toda aquela batalha, toda aquela murmuração. Josué ouviu seus irmãos, ali 10 descendências daquela, 10 tribos daquela, não podendo herdar a terra prometida devido ao seu coração ter centralizado mais nas dificuldades que crê em Deus. E Deus pega, mostra para Moisés aquela terra e fala que infelizmente ele não vai poder adentrar naquele local. E o que me cativou, meus irmãos, ali a respeito sobre Josué foi que no primeiro livro de Josué, o que Deus fala para ele? Tem de bom ânimo, não temas. Por que Deus nos fez essa palavra para eles ali, meus irmãos? Assim, eu fiquei pensando, refletindo essa semana, no culto da sexta-feira passada, trouxemos uma palavra aqui onde nós
Lemos a palavra de Deus ali sobre Josafá, falando sobre o agir do Senhor quando o povo se une em jejum e oração. E hoje nós vamos estar falando em santificação, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. E quando eu volto aqui a Josué falando que me cativou muito, é porque ele viu tudo aquilo ali que aconteceu e Deus entrega uma responsabilidade para ele. Ele sabia que aquele povo era murmuroso, ele sabia que aquele povo ali se queixava de tudo. Ele viu ali que Moisés praticamente irado bateu na rocha, em vez de falar a rocha para dar água, e acabou não entrando, chegando à terra prometida ali por causa disso. E Deus fala: tende bom ânimo, não temos. E assim é com nós, porque Deus tem tantas coisas boas para fazer em nossas vidas, que nós vimos algumas coisas no passado acontecer, ter vivenciado que Deus nos dá a oportunidade de concluir determinada meta, determinado sonho, e eu praticamente tenho esse objetivo na minha vida espiritual, e Deus manda dizer para nós: não temas, eu sou contigo, tenha de bom ânimo, porque o que falta na nossa caminhada cristã constantemente é ter bom ânimo, para a gente poder viver as maravilhas de Deus. Que a maravilha, o que é maravilha? Maravilha é algo incomum, inusitado, sobrenatural, o que somente Deus pode fazer. Quem quer que a maravilha de Deus ocorra na sua vida hoje? Diga um amém. Amém. Vamos ver se isso vai acontecer. Como é que a gente vai fazer com que a santificação ocorra sobre nossas vidas, baseado nessa palavra que eu quero trazer nessa noite, para que maravilhas, para que o inacreditável, para que o milagre venha acontecer? Que os irmãos abram a Bíblia em Timóteo 4, versículo 5. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Irmãos, como hoje nós vamos santificar a nossa vida diante do Senhor para poder ver maravilhas acontecer? Por meio da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus em oração. Algo que vocês estão fazendo aqui. Vou voltar lá em Josué para depois retornarmos aqui para nós. Deus chega a Josué e fala para ele o quê? Porque naquele tempo, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Naquele tempo a presença de Deus era o quê? Era a arca do Senhor. O que Josué fala? Siga a arca. Porque ali eles estavam seguindo a Deus. E Josué deixa bastante claro ali que o povo deveria se santificar. Por quê? Porque deveria estar próximo dele. Porque quando eu me santifico, eu me aproximo do Senhor. Hoje nós, na posição que nós nos aproximamos de Deus de quê? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Porque Deus pediu, minha querida irmã Esther, para que o povo se santificasse, para que o povo estivesse mais próximo dele. Porque Josué, Caleb já não se encontrava ali, naquela situação em que ele pegou e estava ali com o povo daquela mensagem, para poder dizer: peça para esse povo se aproximar mais de mim, peça para esse povo me buscar mais constantemente, que se me buscar vai me achar, se me buscar todo o coração, para que eles não viessem, porque eles, a maioria ali, praticamente nenhum, presenciou o que aconteceu lá, quando os 12 espias foram, mas ouvia boatos, ouvia histórias, por mais que fosse como repreensão. Opa, tenha um pensamento positivo, tenha bom ânimo, porque os outros 10 lá tiveram um relatório negativo, que foram pessimistas. O que aconteceu com eles com a descendência? Eles não viram a glória de Deus, e eles estavam próximos. Só que o que eles tinham que atravessar? O Rio Jordão. E o Rio Jordão naquela época, o Rio Jordão, para chegar à terra prometida, precisava passar pelo Rio Jordão. E naquele período ele estava em cheia, estava transbordando. Naquele dia que Deus falou com Josué, foi um dos dias, dos momentos mais difíceis, que praticamente improvável passou para aquilo que ia acontecer, porque estava tudo desfavorável. Aí Deus fala o que com ele? Santifique, para poder trazer a memória que Deus lá no passado, por mais que o mar vermelho tivesse aberto, fechado diante deles, o povo praticamente. E aí, como eu te falei, repito a segunda vez, o inimigo não brinca de ser inimigo.
Aí passamos aquela situação ali triste, a Cleide chorando e eu também. E aí eu falei, Cleide, o que é que não faz? Eu cheguei em determinada situação, meus queridos, não vou mentir, até eu vi a oração, eu falei, o que eu estou orando na sexta-feira? Gente, eu tenho um pai, eu lembrei da passagem que aquele irmão Osmar falou aqui no dia da vigília, que muitas vezes nós oramos, pastor, e nem acreditamos. Oramos formalmente e não acreditamos que aquilo ali vai acontecer. Falta de fé, falta de santificação, falta de busca ao Senhor. Aí almoçamos, falei, amor, vamos ali passar só para ver meu irmão, que Deus tem incomodado meu irmão, igual eu falei para vocês, orar pela vida dele. Eu chego lá nele para poder falar de Deus, para poder falar do Senhor para ele. Ele tinha convidado para ele poder vir aqui, para a gente poder orar, porque depois que eu ouvi a palavra do meu querido pastor no discipulado, que o inimigo não entra aqui, eu creio, porque o meu profeta, o meu líder está falando, tem que estar lá fora. E eu já estava falando, falei com minha irmã, convido o meu irmão, porque em nome de Jesus ele vai ser liberto, porque vamos orar, vamos repreender o demônio, qualquer ação do demônio contra a vida dele. Aí cheguei lá no domingo para poder ver, visitar ele, falar de Jesus, e ele do mesmo jeito. Eu cheguei, Deus, o que tem adiantado as minhas orações pela vida do meu irmão? Aí eu comecei a chorar, porque eu já vi tanta desculpa para tanta desgraça no meio da minha família, tantas situações, e você vê quem você ama, porque depois que eu conheci a Cristo, depois que eu tenho vivido a plenitude da palavra da minha vida, tudo que eu quero é que as pessoas que estejam do meu lado estejam vivendo comigo. E a Cleide me orientando, ela até, meu amor, tu fala tanto isso em determinadas pessoas, mas que às vezes tu tá chato. É porque a gente quer escutar, mas tem pessoas que têm seu coração endurecido. Aí meu irmão chega lá na bebida, eu falei, Jesus te ama. Aí eu venho ali orando ao Senhor, eu venho observando, analisando que nós devemos nos separar mais do Senhor. Porque a expressão bíblica para a palavra santificação significa separação, literalmente. Essa expressão significa separação para o uso de Deus. Aqui está a diferença. Quer se santificar? Sabe, é para o uso de Deus. Muitas pessoas querem pegar, passou, querem ver a maravilha acontecer. Muitas pessoas querem ver o imponderável, querem ver um milagre, mas não querem se consagrar para a obra de Deus. Aí fica difícil. Porque no momento em que Deus pega e fala para Josué, fala para o meu povo que amanhã eu vou fazer maravilhas, Deus manda dizer para nós hoje. A Bíblia fala que o amanhã pertence a quem? A Deus. Então, se Deus vem falar conosco hoje que o maravilhas vai acontecer em nossa vida amanhã, Deus está querendo dizer, no meu tempo vai acontecer, isso é na tua vida, na tua família. No que tu tem tanto pedido, que crede no Senhor Jesus, que o Senhor de você e a sua casa servirá ao Senhor. Deus tem falado, a minha esposa, que nem que seja num leito de hospital, eu conversando com a China, o meu sogro vai ser salvo. O meu irmão também vai. Então assim, o que é que nós temos que fazer? Ter um entendimento de tudo isso. Que a separação, a santificação, não é para nós desfrutarmos nossos bens desejos. Não que Deus não possa realizar o que desejamos. Não que Deus não possa me abençoar com algo que eu desejo, desde que não tome lugar dentro do meu coração. Então, quando nós tivermos a compreensão e entendimento de que a separação, a santificação é para a glória de Deus, Deus vai operar milagres. Glória a Deus. Para aquele povo no passado, na hora que Josué pega, dá aquela ordem, alguns versículos anteriores falando sobre seguir, a importância para eles era seguir a presença de Deus, era seguir o quê? A arca do Senhor. A importância na minha vida, na sua vida, pastor, sua, dos meus demais irmãos, é seguir a quem? A Jesus. Muitas pessoas hoje não querem seguir Jesus. Muitas pessoas hoje, pastor, querem que Jesus siga eles. Mas Jesus não segue, não compactua com o que é errado. Aí falar, o Valério agora que está na oração, está orando, está buscando, é o santão. Não. Eu que busquei essa santidade todo quanto é que é dia. Porque o inimigo que anda ao nosso derredor, ungido como um leão, procura uma brecha na minha vida, na de vocês, nós vamos para poder entrar, para poder jogar uma semente ali, praticamente o processo que já teve na minha vida, e de tantos aqui de servir ao Senhor, seja naufragado o processo, que é esse que Satanás quer. Nós não podemos em nenhum momento impulsionar em nossas vidas meras decisões se não for com a presença de Deus. E aqui está algo tão importante quanto a santificação. Tomar uma decisão, planejar algo não tendo Deus na frente. Quando Moisés, quando Josué, Deus entrega aquela palavra para ele, o que ele quis dizer? Eu vou estar ali abrindo. As circunstâncias eram desfavoráveis, não sei tão grande, mas eram desfavoráveis como se fosse no Mar Vermelho. E eles passaram a seco. Mas quem passou primeiro? A arca, porque o acompanhava.
E Deus manda dizer para nós essa noite, baseado na palavra dele, Ele vai fazer maravilhas em nossas vidas. O amanhã dele não é o nosso. Porque nós estamos numa geração, quando eu falo nós, eu englobo os cristãos. A maioria está numa geração fast food, iFood, né? Então chegou, o que é que a oração faça hoje? Aí Deus fala amanhã. Ah, Deus, mas na tua palavra o Senhor disse que amanhã, mas amanhã é domingo, é sábado, vai acontecer. Aí não acontece. É porque as pessoas não sabem descansar. Meus irmãos, quando Josué leu essa palavra que ele recebeu, fala que ele demorou 3 dias naquela situação ali. Se vocês olharem daquele versículo. E Deus no exato momento vai mandar a gente marchar para poder pegar, tomar posse da maravilha que tem em nossas vidas. Porque quem crê que as promessas de Deus vão se cumprir em suas vidas, diga amém. Amém. Eu creio. Sabe por que você deve crer? Porque a Bíblia ela não tem promessa solta, pastor. Ela não tem nada jogado aleatoriamente perdido. Ela tem o quê? Condições e princípios bíblicos a ser seguidos, que o Senhor sempre pregou aqui. E é aonde, meu querido irmãos, mas que as pessoas não querem cumprir os princípios bíblicos, não querem cumprir as ordens condicionadas ao Senhor, porque para muitos é um fardo pesado, mas Jesus disse que o jugo dele é suave. E é isso que tem impedido que maravilhas ocorram na vida do povo de Deus na igreja. Igual aí eu vou até usar o termo que o pastor usa na segunda-feira. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Algumas devido ao trabalho, como acontece na segunda-feira. O povo perece por falta de conhecimento. O povo não vê maravilhas acontecendo, por quê? Porque não tem buscado o Senhor se separado. Porque quando nós nos santificamos, meus queridos irmãos, vamos parar para fazer uma analogia rápida aqui do que eu trouxe semana passada, que eu estou trazendo hoje. Semana passada eu falei que o povo ali, Josafá, quando aquela nação se levantou contra eles, Josafá teve medo como líder, mas imediatamente ele orou ao Senhor. E chamou o povo para conclamar um jejum, se reunir, para que Deus viesse trazer uma resposta e trouxe. E resumindo, Deus disse, essa batalha de vocês me desoperou. Quando Deus fala a Josué aqui sobre santificai-vos, que amanhã Deus vai fazer maravilhas. Quando, meus irmãos, isso aqui é importante. Tudo que tem sido dito conforme a palavra de Deus é importante, mas isso aqui é muito. Porque quando nós nos santificamos, é porque Deus tem preparado algum propósito em nossa vida. Um propósito do povo naquele exato momento era romper dali para chegar a caminhar à terra prometida. É uma analogia que eu vou fazer com vocês, mas quais terras prometidas vocês têm que alcançar ainda? Seja na família, seja numa situação, seja aqui dentro da igreja. Se Deus tem mandado a gente se santificar, é porque Deus quer que nós façamos um propósito. E as coisas que Deus faz não são coisas pequenas. Se a gente for olhar todos os milagres que Deus tem feito, operando ali, são prodígios para o homem, praticamente não é improvável de acontecer. Porque, meus queridos irmãos, quando nós decidimos nos santificar, quando nós analisamos a respeito sobre esse propósito ao qual Deus quer que nós façamos, quando nos santificamos, nós devemos fazer o quê? Diminuir e Cristo crescer. Quando nós nos santificamos, é o seguinte: Senhor, não é a minha vontade, é a sua. Porque todo o resultado que acontece após nossa santificação é maior, meu querido irmão João, Zé, Esther, é maior do que a renúncia. Porque para a gente se santificar tem que renunciar. A Bíblia relata que a luta é constante entre a carne e o espírito. Quando decidimos se santificar, meus irmãos, acontece de tudo quanto é modo, no intuito de impedir que isso aconteça, porque o resultado é maior do que nos imaginamos. O mar ali, o Rio do Jordão se abriu totalmente para o povo dele passar, e a palavra de Deus se cumpriu, pastor. A palavra de Deus se cumpriu porque houve santificação. Aleluia. E o que devemos acreditar todos os dias, por mais que não aconteça a maravilha amanhã, é que vai ter o resultado das nossas orações vão acontecer. Porque, para finalizar, quem santifica hoje vai viver o extraordinário milagre. Eu não posso chegar aqui e pautar tudo que eu falei para vocês na minha opinião, porque eu estou fadado a errar. Eu estou fadado a falar algo de mim, mas eu falei a Bíblia para vocês. Nada é verdade, senão a verdade. A verdade que tudo quanto essa igreja vive, que é pregado no altar, que é pregado na oração do discipulado, é a Bíblia. Jesus nos ensinou. Então, meus queridos irmãos, vou finalizar novamente com essa frase, porque ela... Quem se santifica hoje vai viver o milagre.